Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 1º de outubro de 2024, nosso devocional diário está em 1 João, capítulo de número 4. João, ele envia essa carta com uma preocupação em mente, mostrar para aqueles irmãos que estavam recebendo que havia falsos profetas em todo o mundo. Se você leu todo o capítulo, você percebe que logo no início, João ele vai falar sobre isso e ele vai ensinar como reconhecer se aquela pessoa que está pregando, se reconhecer se aquele espírito é de Deus. Como faz isso? Versículo 2: todo espírito que confessa que Jesus veio em carne procede de Deus. Temos que entender que na época de João, a heresia que estava em voga era dizer que Jesus tinha vindo sim, mas não em carne. Ele tinha sido um espírito que andou no meio das pessoas. E João, ele faz questão de dizer aquilo que nós vimos, aquilo que nós apalpamos, e ele diz, aquele que não confessa que Jesus veio em carne, esse é do anticristo. Então, se você quer saber se esse espírito, se quem está falando vem em carne, isso João está falando em sua época, é aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne. E ele diz no versículo 6, nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não ouve, não vem de Deus, não nos ouve. Dessa forma aí conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. A maioria das cartas, se não todas, do Novo Testamento foram escritas para tratar de algum problema nas igrejas, nas comunidades de fé que tinham nascido recentemente. E agora João está tratando disso, mas nada melhor do que falar do amor para deixar todas as coisas muito claras. E é o que ele vai fazer aqui do versículo 7 até o versículo 21. Ele vai exaltar o amor de maneira especial. Ele começa dizendo que nós precisamos nos amar uns aos outros no versículo 7, porque aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Somente conseguimos ver, evidenciar que somos de Deus se amamos realmente, porque no fim das contas ele vai dizer, Deus é amor. Ele vai falar por duas vezes, Deus é amor. E ele vai dizer que o amor de Deus se manifestou entre nós como? Em Jesus Cristo ter enviado seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Em que Jesus tem enviado seu Filho ao mundo, para que nós fôssemos livres do mal. Ele diz no versículo 10, em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nós somos pecadores, ele tem deixado isso muito claro para nós aqui nessa carta, mas Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, ele é o pagamento pelos nossos pecados. A palavra propiciação nós podemos entendê-la como um desvio da ira de Deus, é como se houvesse um escudo, Jesus fosse aquele que se interpôs entre nós e Deus para que a ira de Deus não viesse sobre nós, e ele é essa propiciação, essa segurança que nós temos. Por isso, João vai insistir, nós devemos amar uns aos outros. Por quê? Porque Deus nos amou. Se Deus nos amou a ponto de enviar o seu Filho, nós devemos amar uns aos outros. E ele diz, se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Confessar publicamente a Jesus naquela época não era algo tão simples como nós temos facilidade, pelo menos aqui no Brasil. Aqui nós podemos confessar Jesus Cristo, gritar, colocar uma caixa de som no meio da rua e falar para todo mundo ouvir, usar camisetas dizendo que somos de Jesus, publicar na internet, mas naquela época nada disso podia ser feito. Se alguém confessasse que era um cristão que pertencia a Jesus Cristo, em muitos momentos da história perdiam a sua própria vida. E ele diz, publicamente você confessa Jesus, então entenda, você permanece nele, você não vai negá-lo. E ele diz, isso só vai acontecer porque ele nos amou primeiro. Versículo 19, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nada começa em nós, tudo começa em Deus. Nós apenas refletimos aquilo que Deus tem feito em nós. E ele vai dizer, por que alguém pode confessar publicamente Jesus é o Filho de Deus? Porque ele ama, diz o versículo 18. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós não temos medo dos castigos, porque amamos a Deus. E aqui ele está falando sobre um castigo que viria da parte de Deus, mas nós sabemos que o amor de Deus vem sobre nós, a ponto de Jesus Cristo ser a propiciação pelos nossos pecados. Então João está englobando tudo aqui na questão do amor. E ele vai terminar aqui dizendo algo especial, porque muitas vezes as pessoas podem abrir a boca e dizer que amam a Deus, mas não há como amar a Deus se não ama o seu irmão. Está extremamente claro o versículo 20. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso.
Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. João termina. Entendamos que falar que amamos a Deus é muito simples, como já disse, mas a evidência disso é que nós amamos ao próximo, amamos nossos irmãos. Aquele que aborrece seu irmão é um homicida, é um assassino. Então, que o amor possa ser transbordado através de nós para outras pessoas, que outras pessoas possam realmente ver o nosso amor, como ele diz no capítulo anterior, que o amor seja transmitido em ações, não apenas em palavras, porque volto a dizer, falar é muito fácil, mas que nossas ações possam demonstrar o amor, e esse amor é apenas um reflexo do grande amor, do maior de todos os amores, que foi o amor de Deus ao enviar o seu Filho para nos livrar dos nossos pecados. Que Deus abençoe este dia e a paz do Senhor.